Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Que o nome dele seja louvado e exaltado para todos sempre. Amém? Vamos louvar, vamos cantar o hino Falar com Deus. O melhor lugar do mundo. onde qualquer
ser humano gostaria de estar. Quase todos os lugares, mas comigo inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto. Talvez uma encosta com vista pro mar. Essas maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Aleph, a música da manhã, bota no meio. Vamos aprender a música Tempos de Geração, a música nova, eu não sei, você não sabe, nós não sabemos, nós vamos aprender. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena.
a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação, eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus, no começo do dia. Oi, primeiro Deus, o futuro é incerto. Oi, primeiro Deus, por um ato de fé, tua vida vai começar a florescer. Oi, primeiro Deus, oi, primeiro Deus, oi, primeiro Deus, pra tua vida florescer. Aqui para amanhã ainda bem. Vamos ficar de pé, vamos orar? Maravilhoso Deus, Criador do céu e da terra, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, pelo dia, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua proteção. E obrigado por estarmos aqui, Senhor, rendendo louvores e adoração ao teu santo nome. Abençoa a tua igreja, aqui está parte do teu povo. Que cada um seja ricamente abençoado pelo Senhor. Em especial a mensageria desta noite, que a mensagem venha dos céus para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite. Então, que bom que estamos aqui na casa do Senhor. Ia cantar um louvor, não ia cantar um louvor agora, mas a gente está um pouco adiantado, né? Então vamos lá. A meditação dessa noite. Então vejam só. Hoje eu vou falar sobre algumas pessoas não muito conhecidas. E eu acho que a gente poderia até se identificar, né? Porque muitas vezes a gente se sente tão pequenininho, né? O que sou eu nesse mundo? Uma gota no mar. Mas é Jesus, a glória a Deus. Ele se preocupa com cada um de nós. Que bom, né? A gente é amado, a gente é especial para o Senhor. Glória a Deus por isso. E aí é muito bom meditar na palavra de Deus quando a gente vê pessoas que com a sua atitude ela é vista pelo Senhor, mesmo diante de uma situação tão incomum como vai ser essa pessoa aqui, certo? Rispa. Alguém já ouviu falar dessa mulher? Eu acredito que não muito, né? E aí, alguém sabe dizer quem era a Rispa? E aí? Quero que ninguém fique com sono não, tá? Quem é a Rispa? Alguém conhece? Pode falar aí, viu? Ela era uma concubina de um rei. Eita! O rei Saul, exatamente. E aí, ela teve 2 filhos com o rei Saul. Um chamado Armoni e o outro chamado Mefibosete. Alguém ouviu falar já desse rapaz? Mefibosete. Ele era filho de Saul, mas também era filho de
Jonas. Peraí, gente, não vamos confundir não, tá? Filho de um que teve o mesmo nome e filho de outro que teve o mesmo nome, certo? Então, vejam só. É esse Jonas mesmo, no caso Jonatas, né? O amigo tão querido do nosso grande personagem Davi. E teve até uma história aí, um acontecimento, né? Mas eu não vou entrar nessa história hoje não, tá bom? E aí, uma concubina, o que era uma concubina? Era escrava, era esposa, o quê? Alguém sabe explicar? Pois é, a concubina, ela era considerada uma propriedade do rei. Não era como uma esposa, mas ela era respaldada, ela desfrutava da proteção da lei judaica, ou seja, ela tinha um papel como se fosse uma esposa, porém, o seu esposo, o rei, ele poderia se divorciar dela, se separar dela de uma maneira mais fácil. Porém, então vejam só, Rispa, ela se envolveu num problema aí político terrível. Ela foi vítima também. E aí, vamos ver o que foi que aconteceu para que essa mulher ela se tornasse conhecida pela sua atitude e uma atitude que ela fez com que o próprio Deus ele agisse de uma forma diferente. E é muito interessante que, antigamente, as concubinas, ela passava aos filhos como uma forma de quê? Herança. Vejam aí. Passava de pai para filho, os concubinos. E aí, o que acontece? O rei Saul, ele tinha um comandante do exército que ele tinha um grande poder, que era Abi. E o que foi que aconteceu? Ele tinha grande confiança do rei, e aí ele nomeou um dos filhos de Saul como rei, que foi um filho chamado Esbocete. Então, o que foi que aconteceu? Esbocete, ele apontou Abner como se ele fosse um traidor, porque ele havia dormido com uma das concubinas do rei. E aí ele ficou tão irado, o Abner, que o que foi que aconteceu? Ele foi e transferiu o reino da casa de Saul para estabelecer o trono de Davi. Vamos ler aí 2 Samuel, capítulo 3, verso 10. Segunda Samuel, capítulo 3, versículo 10. Quem encontrou pode ler, viu? 2 Samuel 3, versículo 10. Transferindo o reino da casa de Saul, estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Muito bem. Abner ele ficou muito revoltado, porque ele foi considerado pelo filho de Saul como um cão. E antigamente, ser considerado um cão era terrível, porque o cão era um animal terrível e aquilo ali significava que aquela pessoa tinha sido traidor. Então vejam só, Davi ele começou ali a reinar e depois de alguns anos aconteceu
aconteceram 3 anos de fome e escassez. E como sempre os homens de Deus buscam a verdade, ele buscou a Deus e ele procurou saber o motivo daquela grande fome. E aí, a gente vai ver, a gente vai estudar o que aconteceu, certo? Tem aqui, ó. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Vamos ler junto? Vamos ver? 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Achei. Encontrou? Quer ler? Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor e lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família, sanguinária, por ter matado os Gibeonitas, muito bem, Cecília. Vejam só, gente, uma história entra na outra, né? Eu aqui preguei uma vez sobre o que aconteceu com os gibeonitas. Eles usaram de engano. Vocês lembram dessa pregação? Eles foram até Josué e disseram que vieram de um lugar muito distante, e aí eles estavam vestidos com chinelas envelhecidas, o estantiozinho deles estava todo envelhecido também, e eles simularam como se eles tivessem vindo de um lugar muito distante. E o que foi que aconteceu? Josué e o povo de Deus fez uma aliança com os gibeonitas. Vocês lembram a aliança que eles fizeram? E aí? Que eles não iriam guerrear com os gibeonitas, não iam contra os gibeonitas, porque eles temiam. Mas poderiam os gibeonitas ir com a verdade, né? Com verdade. Aí está com medo. Mata a gente não, poderia ser que eles fossem livrados, né? Enfim. E aí, ficou 2 lições. Primeira lição: Josué aceitou a aliança sem falar com Deus. E aí, os gibeonitas foram também castigados, porque eles iam passar toda a vida servindo ao povo de Israel. O que foi que aconteceu? Saul, de maneira equivocada, fez uma chacina ali no meio do povo gibeonitas. No meio dos gibeonitas, enfim. Então, o que acontece? Aquilo ali era o motivo daquela fome que se assolou ali no tempo do reinado de Davi. Então, vamos ver aí o que é que tem no versículo 2. Vamos lá? Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram filhos dos filhos de Israel, mas os restos dos amorreus e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor. E aí? Vocês sabem o que foi que eles pediram? E aí, pessoal?
Vamos aí para o versículo 5. Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudesse sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que eu os informe ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, disse o rei: eu os darei. E é aí onde Rispa, ela aparece na história. O que é que acontece? Seus 2 filhos receberam um decreto de morte. Fora os mais 5 filhos de Saul, ainda mais esses 2 filhos, chamados Armone e Mefibosete. Eles foram entregues para a morte. Então, Rispa, ela não pôde defender seus filhos, mas após eles serem enforcados pela culpa do pecado do seu pai, né? E por causa de sua família, esse grande pecado que eles cometeram, né? Ela ficou muito triste, abatida, e o que foi que ela se dispôs a vigiar o corpo dos filhos, de dia e de noite, para que os animais, as aves, durante o dia não comessem seu corpo, e durante a noite os animais também não os devorassem. Então, aquilo foi visto por Deus, mas também foi visto por quem, gente? Vamos ver? Foi visto pelo Davi. E aí, vamos ver aqui qual foi a atitude de Davi. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vamos para o capítulo 21 novamente. Ainda estão, né? O versículo 14. Que diz assim, ó: enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zilá, na sepultura de Quis, seu pai. E fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se tornou favorável para com aquela terra. Não só Deus, mas também Davi, não só Davi, mas também Deus. Viu a atitude daquela mulher. Quem é a Rispa? Que tinha grande importância? Quem eram seus filhos? Tinha nome? Não. A atitude de dor dela, a atitude que ela teve para dignificar a morte dos seus filhos. Esteve ali a todo momento com o seu sofrimento, com a sua dor, com o seu luto, vestida de pó, vestida de cinzas. Ali ela zelou pelo corpo dos seus filhos. E ali ela estava num momento de grande dor. E a intenção dela era a dignidade do corpo dos filhos. E por conta disso, daquela sua atitude, foi favorável a ela um enterro digno para os seus filhos. Ela não pôde livrá-los, mas pôde sim, como mãe, fazer a sua parte.
Então, o que fica para nós? Deus ele vê todas as coisas. Você poderia dizer, mas os gibeonitas conseguiram aquela aliança com engano. Mas a partir do momento que você faz uma aliança, é uma aliança. É uma aliança que você tem que honrar. E Deus ele preza muito por isso. O cristão ele deve honrar a sua palavra. Ele deve honrar o nome do Senhor. E ele deve se compadecer pela dor das pessoas. E foi isso que Davi fez, e foi isso que Deus fez. E isso nos faz analisar que muitas vezes a gente se sente tão pequeno, como eu disse inicialmente. A gente se sente não correspondido, muitas vezes na dor que a gente sente, não atendido, mas Deus ele está atendendo. Ele está ouvindo as nossas orações. Ele está vendo as nossas intercessões. E ele se compadece sempre. Porque ele sabe o teu sofrimento. E ele vai sempre agir em favor das pessoas que têm um coração humilde e daquelas pessoas que estão sofrendo. Então, mesmo que você se sinta pequeno, como aquela concubina se sentiu. Mesmo quando ela se sentiu menor ainda, quando ela não pôde livrar seus filhos. Mas eu acredito que ela se sentiu e sentiu que os seus filhos tiveram dignidade, pelo menos no seu tempo, no seu, no seu momento de dor. Então, que nós possamos entender que Deus ele sempre é justo. E ele poderia sim livrar os filhos e Saul poderia sim. Mas naquele momento, Saul não estava sendo julgado, muito menos a família de Saul estava sendo julgada pelos irmãos. Eles estavam sendo cobrados por um erro que eles tinham cometido. Então, Deus é justo, sempre. Deus é amor, sempre. E aí, quando a gente lê a Bíblia, a gente sempre vai entender um pouquinho de quem é Deus, de como Deus honra, de como Deus ama. Que Deus seja louvado. E agora a gente vai ficar de pé e a gente vai cantar o hino 335. Somente darei meu louvor, é fonte de vida.
que somos preciosos aos olhos de Deus. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, como é bom, Senhor, saber que somos preciosos aos teus olhos, que o Senhor nos ama. Muitas vezes, Senhor, nós nos sentimos uma gota no oceano, Pai. Nos sentimos tão pequenos, tão insignificantes. Mas sabemos que tudo, Senhor, está sendo visto. E mesmo aquelas simples coisas em que nos sentimos injustiçados, aquelas grandes coisas também em que nos sentimos injustiçados, sabemos, Senhor, que o Senhor faz justiça por nós, que o Senhor sempre estará ao nosso lado. Não precisamos, Senhor, nos garantir em poder de rei, governador, presidente, pois temos a Ti, Senhor, que é o nosso Rei, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Protetor. Sabemos, Senhor, que se estivermos sempre em Ti, nós seremos mais que vencedores. Não mais que vencedores ou melhores que outras pessoas, não, Senhor. Nos sentiremos, sim, mais fortes, mais guardados, mais protegidos, porque estamos em Teus braços, Pai, e somos mais seguros. Sem sombra de dúvida, Senhor, seremos sempre amparados na nossa dor, na nossa pequenez, nos nossos meios, que a cada dia, Pai, possamos estar